Onde será que você está nesse momento? Você pode parar e pensar, poxa, eu estou na minha casa, eu estou no meu trabalho, eu estou aqui. Mas será que você está realmente aqui, agora? Eu, pelo menos, que atendo muita gente, vou percebendo que cada problema, cada situação de cada pessoa é muito real para ela. E para outra é pouquíssimo real. Por exemplo, eu atendo uma pessoa de manhã que essa pessoa fala, Bárbara, o meu problema, a minha situação verdadeira com a qual eu tenho que lidar e por isso eu tenho muitos pensamentos sobre aquilo, é que eu tô acima do peso, é que eu tenho que emagrecer. E eu fico muito mal com isso, eu fico muito culpada com isso, porque como não ficar mal, né? Quando eu me comparo com outras pessoas. Quando não me culpar, se eu já devia estar magra e não estou. Então veja, esse é um grande problema. E aí, às vezes, na parte da tarde, eu atendo outra pessoa que fala assim, que é até cheinha, que é até gordinha, e fala assim, não tem problema com a aparência, não. Adoro meu corpo, sempre fui assim, nunca pensei nisso. Não, isso não é problema não, esse povo que fala isso não é problema não. Problema verdadeiro mesmo são as pessoas te desrespeitando. Lá no trabalho ninguém me respeita, então esse é o verdadeiro problema. Ser gordinha, ser um pouquinho cheinha, não. Eu sempre tive namorados que gostavam, nunca tive problema. Mas o problema é quando as pessoas não te respeitam, né, Bárbara? Aí às vezes eu atendo uma pessoa na parte da noite que fala assim, não, problema com os outros, respeitar você. Se a pessoa fala uma coisa, entra no ouvido e sai no outro, Bárbara. Esse povo que fala, os outros não me respeitam, essas pessoas estão num estado ilusório, num estado de vítima, elas estão com os pensamentos muito negativos, não existe isso. Na verdade, o problema é quando você ama alguém e essa pessoa não te ama. E por aí vai. Para cada pessoa, a realidade é uma coisa, gente. Se para cada pessoa a realidade é uma coisa, se coisas que ela valoriza como reais, para o outro nem existem, apesar de também fazerem parte da vida, compreende? Mas não existe porque ele não vê como um problema, ele não se preocupa, ele não aprendeu a ter a crença e o foco voltado para aquilo. Então o que isso mostra? Isso mostra que nós temos a capacidade de focar e desfocar quando a gente quiser e quando a gente não tiver interesse, né? Então você pode estar de cama, doente, super mal. Se chega uma pessoa e fala assim, se chega, né, um telefonema para você e fala assim, olha, você ganhou um carro no sorteio aqui do shopping, vem aqui pegar. Você levanta da cama na hora e vai pegar. Achando bom, cadê sua doença? Você esquece que você está doente, né? Mas se alguém te liga e fala, olha, você tem que vir para o trabalho, você não pode deixar de trabalhar, você, ai, a minha gripe, ai, a minha febre, eu não posso, nossa, que vida difícil, mesmo com febre eu tenho que ir. Peraí, nas duas situações você teve que levantar da cama, vestir uma roupa, lavar o rosto, se deslocar e voltar. Mas para pegar o prêmio, você foi, nada era problema. Mas para trabalhar, você... E aí você fala assim, Bárbara, é claro, né? Sim, gente, eu entendo isso. Só que o que acontece que eu quero mostrar com esses exemplos é o seguinte... Você fazendo a mesma coisa, o mesmo deslocamento, a mesma coisa, você muda a sua energia, você muda o seu foco, você muda a sua crença. E aí, como que a gente consegue fazer essa mudança de foco, essa mudança de crença, se a gente não ganhou um carro? Se a gente não tem nenhuma coisa muito boa na nossa vida que nos motive tanto, como é que a gente faz para ficar nesse estado, num estado mais positivo, num estado mais de aceitação das coisas, num estado mais pacífico? Como é que a gente faz para ter paz e parar com aquele vum, aquele pensamento do que o outro falou, do seu peso, do trabalho que está difícil? Como é que você faz para parar de se atormentar e entrar na verdade pacífica do seu ser, no poder do agora? Então, o livro e basicamente tudo que o Eckhart fala é sobre isso. E aí eu queria dar um exemplo para você que vai te ajudar muito a sair desses padrões mentais negativos. Sabe quando você vai viajar
E aí você chega num lugar turístico super bonito da cidade que você foi conhecer, não importa o lugar. E aí você tá olhando, e aí você chega, você fica deslumbrado com a praia, ou com a montanha, com a natureza. E quando dá aquele impacto que você sai do ônibus ou que você sai do hotel e você chega naquele lugar tão diferente do que você estava acostumado a ver, por alguns segundos você fica assim, você fica só olhando, você fica só percebendo, você se torna um com a novidade, você se torna um com a beleza do lugar. Mas o que acontece? Depois de alguns segundinhos você já começa a pensar, eu vou ter que achar um lugar para colocar o guarda-sol. Está muito cheio aqui. Ou então, será que vai chover? Não vai dar tempo de a gente aproveitar? E aí você começa a lembrar, será que eu trouxe protetor solar? Será que eu... Entende? Mas por alguns segundos antes de você começar a pensar, quando você chega numa cachoeira, você se torna um com a presença do sagrado naquele lugar. E o que é a presença do sagrado? Que existe em você, nos outros, nos lugares, em tudo, né? A presença do sagrado é a presença do agora. É a falta de julgamento, é a falta de análise sobre aquilo que você está vendo. E aí, você está lá, você está, sabe, impressionado, você está naquele estado só de sentir uma coisa que não tem nome. E aí você começa o julgamento. Nossa, que bonito, né? Mas será quantos habitantes tem nessa cidade? Aí você começa, tá. O quanto mais você conseguir na sua vida ficar nesse momento sem julgar, sem avaliar, sem pensar, mais você está integrado com a beleza, com o sagrado, com o eterno, mais o tempo para e você consegue apenas sentir a plenitude daquele lugar, a plenitude de ser. Mas você já começa a preocupar, né? Nós vamos almoçar daqui tantas horas? Qual que é o hotel, o restaurante mais barato que tem? E aí você já começa a se preocupar. Então, o que o Eckhart fala? Você está nesse lugar, você está vislumbrando a paisagem, enfim, a arquitetura. E aí, de repente, você vê que tem um grupo, né? Com um guia turístico. E esse guia turístico, né, ele começa a apresentar, olha, aqui vocês podem ver a estátua do santo, não sei o que lá, datada do século tarará, e a história desse santo foi assim, assim, assim. E aí você se junta ao grupo, né, que está ali com o guia turístico e você fala, eu tenho que conhecer, porque eu tenho que aproveitar desse lugar que eu tô, né? E aí você se aproxima do guia turístico, começa a andar com o grupo e o guia fala, agora olhe para a sua esquerda, agora olhe para a sua direita, agora olhe o piso não sei o que, feito não sei o que, da arte barroca, não sei o que, e você fica olhando. Agora, 5 metros adiante, nós vamos entrar na ala do não sei quem, do não sei quem. E ele vai descrevendo e vai contando a história e ele vai apontando os lugares que você tem que olhar e você vai se direcionando pelo que ele está te falando. E aí o que acontece? Em alguns lugares já existe o guia eletrônico, que substituiu o guia turístico. Então é um fone que você põe com um aparelhozinho, tipo um iPadzinho simples, e ele vai te falando, ande tantos metros, vire à esquerda, você verá a estátua de não sei quem. Ela foi, nananã. Ele vai começar a te explicar pelo esse device, né, esse aparelhozinho eletrônico. E o que acontece? Imagina que é muito legal você ter informações históricas do lugar. É muito legal você saber da arquitetura, você entender, né, a história, enfim, como que aquilo chegou até ali. É muito bacana, conhecimento é sempre bom. Mas imagina que o que acontece com você é que a forma que você tem de aproveitar realmente, de sentir o sagrado, às vezes quando você estende a canga na praia e deita, e aí você só fica sentindo o vento no rosto, você só fica sentindo a água do mar batendo no seu pé, você não está pensando nada, você está integrado naquele momento. É quando finalmente você consegue usar suas férias ou usar o seu feriado para se integrar na natureza e aí você relaxa. E aí você é um com aquela beleza, sem nome, sem explicação. Mas imagina que o que acontece com a maioria das pessoas é que elas colocaram esse aparelhozinho, esse fone, e elas não tiraram nunca mais. Nunca mais.
Imagine que na idade de 4, 5 anos você colocou esse aparelhozinho. E aí quando você vê um coleguinha no playground, quando você vai brincar com um coleguinha, né? Você não tá ali só brincando, só empurrando o coleguinha. Você tá também assim, eu sei fazer uma coisa que você não sabe. Peraí, o que é isso? Você não tá só brincando com o coleguinha mais. Você tá com o aparelho, com o fone, que você nunca mais vai tirar. E esse fone tá te falando, olha lá aquele coleguinha, ele não sabe fazer o que você sabe fazer no escorregador. Olha lá, professora, ela tá com cara de brava hoje. Ela deve estar chateada que você não fez o dever. Você não tá só com a professora, só fazendo a atividade. Esse aparelhinho que você colocou, ele não vai parar de falar nunca mais, né? Então, quando você tá adulto e você tá num meio social e você sai ali para comprar um pão na padaria, nem um meio social, você vai comprar um pão na padaria, o que te acontece? Você não tá ali caminhando apenas e observando as ruas, e observando a calçada, e um passarinho que tá ali no poste, e uma casa, uma pintura de uma casa nova. Não. Quando você olha para casa, você fala, nossa, essa casa tá pintada, foi pintada recentemente, eu não gostei dessa cor. Aparelhinho falando, eu não gostei dessa cor. O aparelhinho falando, olhe para a sua esquerda, veja como essa outra casa tá muito mais bonita que aquela. Aparelhinho comparando, aparelhinho julgando. O tempo inteiro. Então, no percurso que você fez da sua casa até a padaria, você estava com esse guia eletrônico. Você não estava em você. Você não estava na presença do sagrado em você. Gente, quando eu falo a presença do sagrado, é simplesmente ser. Não é comparar, não é julgar, não é avaliar, mas o tempo todo perceba que você está com esse aparelhinho aí. Você não tem escapatória mais. Por quê? Ninguém te ensinou, você não aprendeu e não se treinou a observar simplesmente o sagrado nas coisas, sem ficar avaliando, sem ficar julgando, sem ficar condenando, sem ficar criticando, sem ficar dando nota. Você não aprendeu a fazer isso. Às vezes, quando você está exausto da sua cabeça, porque exaustão é sempre mental, tá? Você pode ficar cansado de fazer coisas na atividade física, mas exaustão é mental. Você se exaure desse aparelhinho e você quer tirar, mas você nem sabe que você está com ele. Você acha que é você, ou você acha que é o outro. Então, aquilo que eu falei no comecinho do vídeo, será, gente, que problemas realmente existem, assim? Você tem que ficar pensando neles até eles serem resolvidos? Ou será que talvez o grande problema seja esse device, seja esse aparelhinho que você colocou, como se fosse o guia, né? Então você tá numa festa, nossa, você não tá aproveitando a bebida, rindo, divertindo, abraçando a pessoa que você gosta. Você pode estar até fazendo tudo isso, pensando, ai, será que eu devo abraçar? Essa pessoa vai aceitar, né, a minha aproximação? Olha lá a outra com aquele vestido, cheguei. Nossa, como é que a pessoa vem com um vestido amarelo de renda, com essa fenda? Nossa, não tem noção do ridículo, não. Aí o aparelhinho fala, olhe para a sua esquerda, você verá aquele tio chato chegando ali na entrada. Nossa, deixa eu esconder do meu tio, ai, que porra. Você tá com esse guia eletrônico na sua mente o tempo todo. Isso é a sua mente, né? E você achou que isso era você. E eu gostei desse exemplo, gente. Eu achei ele muito pertinente, assim, para explicar o que é esse zoom mental. Ele não é natural. Pode ser normal, porque pode ser comum. Todo mundo nesse zoom, mas ele não é natural. A nossa essência, a nossa natureza é feita para viver aqui, agora. Se eu tô gravando vídeo, eu tô gravando vídeo. Se você tá assistindo vídeo, você tá assistindo vídeo. Mas muito provavelmente você tá assistindo esse vídeo comendo, olhando outras coisas no celular, né? Porque eu não posso perder tempo, porque enquanto eu ouço ali o vídeo da Bárbara, eu tô fazendo 1000 outras coisas aqui. É claro, gente, a gente aprendeu que a gente tem que correr para pegar o tempo, e principalmente por causa do dinheiro, porque esse tempo é dinheiro, né? E eu preciso de dinheiro para sobreviver, então eu tenho que correr para fazer mais coisas no menor tempo possível.
E aí, tudo bem, você pode ficar uma pessoa super produtiva, você pode fazer muito dinheiro, ou você pode fazer muitas coisas pro mundo, né? Mas assim, e a lei da impermanência? Todos nós vamos morrer, né? E a gente não quer olhar pra isso, né? Morte é uma coisa tétrica. Não, gente, morte é assim, é a certeza da vida. E teve até um vídeo que eu falei, né, que eu não costumo entrar no drama quando alguém morre, né? Quando alguém da família morre, eu posso me emocionar, mas eu não vou entrar no drama. Então eu não vou falar com a pessoa, nossa, muita força aí na sua perda, porque eu não acredito que a pessoa perdeu nada, né? E teve uma pessoa que comentou assim, Bárbara, eu gosto muito dos seus vídeos, mas eu acho que você extrapolou um pouquinho em falar que a gente tem que ser frio, né? Quando alguém morre, aposto que você nunca perdeu ninguém amado, a pessoa escreveu assim. Gente, não falei de frieza, não falei isso. O que eu quis dizer é o seguinte, que como a impermanência é uma lei, tudo morre, tudo se dissolve. Nós, nessa nossa sociedade, a gente está acostumado a achar que isso é um negativo, que isso é uma coisa ruim. E que o positivo é exatamente a gente falar, não, eu vou ser imortal, eu vou ficar lindo sempre, eu vou ficar imortal sempre, eu vou ficar saudável sempre, eu vou ficar assim sempre. Nada é sempre. Nada é sempre. E às vezes, dependendo da altura da vida que a pessoa tá, a pessoa não quer olhar para isso. Mas eu falo assim, tá, então vamos imaginar aqui uma hipótese que você cai duro agora. Morreu, pá, morreu. E aí o que que acontece? Você vai ter vivido uma vida de correr atrás das coisas. Isso não é meio esquisito, não? Você vai ter vivido uma vida de afobação, de preocupação, porque tem que estar tudo certo, porque aquela pessoa não te ligou, porque foi aniversário do fulano e você esqueceu, e o que eles vão pensar de você? Você vai ter vivido uma vida tão pequenininha, com esse aparelhinho te falando tanta coisinha. Será que vai ter sido bom mesmo? Ah, Bárbara, mas né, eu vou ter feito uma escola, eu vou ter feito um hospital infantil, eu vou ter feito uma empresa. Tá, você vai deixar coisas materiais no mundo e tal, que gerações futuras vão poder aproveitar, se for o seu caso, mas assim, gente, e você? E daí? Entende? Você vai ter vivido uma vida embotada, uma vida no miudinho, no pequenininho, no probleminha lá do outro. Vamos fazer desse dia pra você um dia grande. Vamos decidir que hoje, ou essa semana, ou esse mês, ou que a partir de agora você vai viver uma vida expansiva, grande. E aí, você vai conseguir fazer isso lembrando que toda vez que sua mente falar, olhe para cá, veja esse cara, nossa, esse cara com essa mulher tão bonita, ai, ele deve ter muito dinheiro. Quando sua mente começar a ser esse guia que fica julgando e que fica, ai meu Deus, olhe para lá, tenha medo disso, tenha receio daquilo, olha isso. Você vai falar, é mesmo, né? É um guia mental. Eu não estou aproveitando as belezas e o sagrado do meu momento agora. Vamos ficar no agora? Vamos ficar aqui. Então toda vez que você estiver nesse vum, 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 perceba que você saiu do corpo. É como se você estivesse vum, 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 naquela cena, naquele lugar. Você não está aqui. Respira, olha, nossa, eu tenho mãos, né? Eu tenho um corpo, né? Tenho um coração batendo, eu tô aqui. Não existe nada, só eu tô aqui. Ah, mas o que o cara vai pensar de você? Mas não tem o que o cara vai pensar, isso é só uma ideia, é como se fossem névoas, né? Nuvenzinhas em volta. Não, peraí, não tem isso. Eu tô aqui, no meu corpo. Eu posso escolher uma atitude pacífica. Tá tudo bem. Não tem nada acontecendo. Eu tô aqui. E o que eu escolho fazer desse momento? Eu escolho assistir um vídeo? Eu escolho mexer no celular? Ah, Bárbara, mas você tá falando isso que você tá com a vida ganha. Você pode ser toda zen, você pode... Eu falo assim, oh babe, oh babe. Eu falo isso justamente porque eu preciso aplicar isso demais. Entende? Todos nós precisamos. Então, vamos pegar esse compromisso com o agora. Tirar esse guia eletrônico que só consegue olhar para as coisas avaliando.
e que desconecta com a beleza e com o real momento agora, que é sempre sagrado, é sempre neutro, não é bom ou ruim, é sempre o que você faz dele. E vamos fazer desse nosso momento um momento de plenitude, um momento mais pacífico para a gente mesmo. Se você gostou, dá um joinha aí. E esse vídeo tá terminando, gente, mas vamos segurar firme até lá. Beijão e até o próximo.